Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida. Esta revista que é produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. A revista foi escrita pelo pastor Eliseu Gomes da Rocha, com o título Gálatas, a Carta da Liberdade. Mas antes de continuarmos, não esqueça de se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixa o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe este conteúdo aí para a sua igreja. Toda semana nós publicaremos aqui uma nova lição para que possamos estudar juntos. A lição de hoje é a lição de número 11, que traz o título Uma Vida Guiada pelo Espírito. E que tem um texto base, em Gálatas 5, no versículo 16 até o versículo 26, que estaremos lendo para a nossa introdução neste momento. E o texto, ele nos diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Bem, irmãos, o objetivo da lição desta semana é de que, ao final deste estudo, possamos descrever vividamente a batalha interna que cada crente enfrenta, destacando aí a importância de vivermos em conformidade com o Espírito Santo. Mas antes, no entanto, eu quero agradecer aos irmãos que têm nos enviado mensagens de todo o Brasil, e não somente da Convenção Batista Fluminense. Em especial, eu quero mandar aqui o meu abraço para a Cleusa Sanches. Ela é membro da Igreja Batista em Itaucara. Um abraço aí para o pastor Sauri Alvarenga dos Santos. Ele é pastor daquela igreja. Um abraço também para Andréia Lima e Alonso Amaral, que estão sempre ligados aqui com a gente. Quando você mandar o seu recado, não esqueça de colocar aí de onde você é, qual a igreja que pertence também. Quanto à lição desta semana, nós veremos que no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo, ele nos apresenta uma luz sobre a dinâmica espiritual que permeia a jornada humana. Em Gálatas 5, de 16 a 26, nós somos confrontados
com a dualidade entre a carne e o espírito. Paulo ele descreve de forma expressiva a batalha interna que cada crente enfrenta, destacando aí a importância de vivermos em conformidade com o Espírito Santo. Desse trecho, nós somos lembrados de que os desejos da carne estão em contraste e também em constante conflito com as virtudes do Espírito Santo. No entanto, nós somos encorajados também a viver uma vida frutífera, em que o fruto do Espírito se manifesta em amor, alegria, paz, paciência, bondade, também benignidade, fidelidade, mansidão e um autocontrole. Essa passagem, ela serve como um lembrete crucial de que, ao escolhermos viver pelo Espírito, nós somos capacitados e também levados a superar as obras da carne e abraçar a verdadeira liberdade encontrada em Cristo Jesus. Desta maneira, chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, e que traz o título A Batalha Interior. A Batalha Interior. Neste tópico, veremos que o apóstolo Paulo, ele identificou dois grandes perigos que atacavam a igreja da Galácia. O primeiro era passar da liberdade para a escravidão, um retorno, de acordo com Gálatas 5:1. Quando ele destaca que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, eles deviam permanecer firmes e não se deixarem submeter novamente a um jugo de escravidão. O segundo perigo implicava em transformar esta liberdade em licenciosidade, em cometer aí qualquer tipo de irreverência à observância da prática de um cristão. Desta maneira, vamos então ver que dentro do âmago de cada seguidor de Cristo operam duas forças distintas, o Espírito e a carne, destacando assim no versículo 16. A todo instante de nossa jornada, nós optamos por seguir uma delas, enquanto negamos satisfação à outra. A questão agora é como esta coisa ela pode ser possível. E a resposta é pelo Espírito Santo. Andar no Espírito Santo para não satisfazer os desejos incontidos da carne. De maneira perspicaz, Paulo ele encoraja os Gálatas a conduzirem as suas vidas sob a orientação do Espírito Santo. A palavra carne, ela é traduzida do termo grego sarx, interpretado aí em algumas versões bíblicas como natureza humana. No contexto do Novo Testamento, quando contraposta ao Espírito, a carne não se refere à nossa dimensão física, em oposição à espiritual, mas sim ao aspecto integral de nosso ser, que anseia pelo pecado, em contraposição à parte que anseia por Deus. A vida cristã, ela é um campo de batalha. Trava-se, nesse campo, uma guerra sem trégua entre a carne e o espírito. O espírito e a carne têm desejos intrínsecos, diferentes, e é isso o que gera os conflitos. A carne representa o nosso coração inclinado ao pecado, ou mais precisamente, a porção ou a faceta que ainda não experimentou a renovação pelo Espírito Santo. Contrapondo-se a esta natureza da carne, está então o Espírito, de acordo com o versículo 17. À primeira vista, poderia parecer que essa batalha se desenrola entre algo intenso, a nossa carne, e algo externo, aliás, um
algo interno, né, que é a nossa carne, e algo externo, que é o Espírito Santo. Entretanto, considerando a fala de Paulo sobre as duas posições, os lados como geradores de qualidades de carne dentro de nós e a sua menção a dois tipos de desejos, torna-se aí evidente que este conflito se desenrola em nosso interior. Uma abordagem mais precisa seria conceber o espírito como o coração cristão renovado, transformado pelo Espírito Santo. A nossa natureza pecaminosa governava sem oposição antes de nos tornarmos cristãos, mas agora, com a intervenção do Espírito, ela encontra resistência. Mas por que Paulo escreve assim? Ele escreve dessa forma porque alguns gálatas eles estavam abandonando a liberdade em Cristo e aderindo à escravidão legalista, como estudamos aqui no passado em algumas lições. Enquanto que outros estavam transformando essa liberdade em licenciosidade para pecar. Paulo, ele demonstra que o espírito e a carne são adversários, inclusive irreconciliáveis, e que andar no espírito é a solução para uma vida santa e agradável a Deus. Ele, nesse sentido, ele dá conta a nós de que o Espírito Santo ele entrou em nossa vida quando vivemos o novo nascimento. É a partir desta movimentação, dessa experiência que temos com Deus, que tudo muda. É uma mudança completa em nosso interior e na visão do mundo à nossa volta também. A luta que Paulo define de carne contra o espírito, na verdade, é Deus nos direcionando para sermos a imagem de seu Filho Jesus Cristo. Já a carne, ela nos impulsiona a viver os prazeres e desejos de nossa natureza caída. Para nos mantermos firmes diante das tentações da carne, precisamos focar na palavra, manter uma vida de oração e buscar sempre, em nossas ações, a vontade de Deus. Depois de falar do conflito entre a carne e o espírito na vida do salvo, o apóstolo Paulo ele passa a falar sobre as obras da carne. Obras da carne no plural e fruto do espírito no singular. As obras da carne têm relação com a nossa natureza pecaminosa, como o que produzimos em nosso comportamento carnal. O fruto do Espírito tem relação com as virtudes que Deus produz em nós, a partir de nós. Paulo parece agrupar as obras da carne em 4 categorias. A primeira são pecados sexuais, registrados em Gálatas 5,19, tais como prostituição, impureza e lascívia. Os gálatas conheciam bem essas práticas antes de conhecerem o Evangelho da Graça. Em segundo lugar, ele registra os pecados religiosos, narrados em Gálatas 5,20. Entre eles, a idolatria e a feitiçaria. Em terceiro lugar, ele relaciona os pecados do relacionamento com o próximo, como relata em Gálatas 5, 20 e 21. Deles incluímos aí inimizades, porfias, que são rivalidades por interesse próprio, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. E em quarto, pecados contra o seu próximo, o seu próprio corpo, aliás, os quais nós destacamos aí os que estão em Gálatas 5:21, que são bebedice e glutonarias. Essa lista, embora extensa, não é exaustiva, pois não esgota todas as obras da carne, uma vez que isso seria impossível. E dessa forma, Paulo ele conclui dizendo que também inclui
as práticas semelhantes a essas. A grave consequência de viver dominado pelas obras da carne, e não é que a pessoa não vai herdar o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Está lá no final do versículo 21 do capítulo 5. Paulo, ele não está falando aqui de um ato pecaminoso, mas sim do hábito de pecar. Aqueles que vivem na prática do pecado herdarão apenas corrupção, jamais o reino de Deus. Pois assim, está agindo como se nunca fez parte, em momento algum, do corpo de Cristo. E dessa forma, irmãos, chegamos ao segundo tópico da nossa lição de hoje, e que traz o título Fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Neste tópico, em contraposição ao dito no tópico anterior, o apóstolo ele vai destacar como deve ser a prática daqueles que foram resgatados por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo aqui, ele vai fazer um contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Se as obras elas falam de esforço, o fruto é algo natural. A mudança das obras para o fruto, ela é muito importante, porque remove a ênfase do esforço humano. Paulo deixa claro que é uma ação inerente ao Espírito Santo, a produção aí em nós do seu próprio fruto. Paulo sempre escolhia aí a sua linguagem com muito cuidado, em busca de explicar da melhor maneira aquilo que se estava revelando, principalmente a questão espiritual. A palavra fruto, ou melhor, fruto do Espírito, nos transporta para o mundo agrícola, no sentido de um cultivo paciente e também contínuo. O agricultor ele precisa preparar a terra, jogar a semente, aguardar o tempo certo para a colheita. Vale ressaltar que não fala aí de frutos, mas do fruto. Como o agricultor prepara a terra até a colheita da mesma forma aí também, nós precisamos preparar as nossas vidas, nos aproximando de Deus, entendendo a sua vontade e nos transformando na pessoa que fomos criados para ser, antes de ser destruído pela desobediência no Jardim do Éden. Não podemos acompanhar de forma exata o crescimento de um tomate ou de uma abóbora. Ele acontece de forma constante, conforme o tempo. Assim também acontece com o fruto do Espírito quando atingidos por alguns problemas. Percebemos aquela mudança que aconteceu em nosso interior, ao ponto de falarmos que se fosse alguns anos atrás, não seria daquela mesma forma que nós agiríamos. Assim, são 9 as virtudes que podem ser comparadas a uma cesta cheia de frutos ou frutas. São essas as virtudes do Espírito que Paulo elenca. O amor, no grego ágape, que abrange nosso relacionamento com Deus no sentido vertical e do nosso relacionamento com o próximo no sentido horizontal. A alegria, que é o segundo, é o gozo que vem de Deus. O terceiro é a paz espiritual, que excede todo o entendimento e guarda aí mente e coração, conforme destaca aí Filipenses 4:7. O quarto, a longanimidade, que é a paciência para suportar. A pessoa não se ira facilmente. Em quinto lugar, a benignidade, que é ser gentil com o semelhante. O sexto, a bondade, que determina a ação
em favor do bem-estar do outro. Em sétimo, a fidelidade, que é a característica de ser fiel em cumprir os seus compromissos, especialmente com Deus. E oitavo, aí, a mansidão. É a pessoa ser apaziguadora e dócil. Em último lugar, em nono, o domínio próprio, que é vencer os próprios apetites e impulsos. É o autocontrole e a disciplina própria. Uma outra observação que podemos fazer é que, se tem a semelhança do Espírito Santo, o fruto irá crescer. Isso é inevitável. Se temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus, o fruto surgirá com o tempo. Somos salvos mediante a fé e não pelo fruto, mas somos cristãos chamados a viver a fé e colher o fruto do Espírito Santo em nós, nos tornando aí uma nova pessoa, uma nova criatura. Na vida de cada cristão, se faz necessário o buscar para que o fruto do Espírito cresça em nossos corações. Precisamos de humildade, sinceridade e verdade para que o fruto do Espírito transforme completamente as nossas vidas e a nossa forma de ser. Um coração aberto às mudanças, porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, registrado aí em 2 Coríntios 5,17, que inclusive é a nossa divisa da campanha de missões nacionais. Dessa forma, o fruto do Espírito, ele atua em nós como se fôssemos uma terra bem adubada, pronta para receber a semente e gerar frutos saudáveis. Dessa forma, os que creem no Evangelho do Cristo, de Jesus, recebem aí o Espírito de Deus para capacitá-los a viver um novo tipo de vida. E assim, irmãos, chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, que traz o título Vivendo em Liberdade. Vivendo em Liberdade. O objetivo deste tópico é deixar claro qual o conceito bíblico de liberdade cristã e também estabelecer a diferença entre liberdade em Cristo e escravidão da lei. Neste tópico nós veremos que o apóstolo Paulo, ele intensifica as suas orientações aos Gálatas quanto à questão da liberdade. E liberdade, essa palavra, ela tem origem no latim, com o termo libertas, que significa a condição do indivíduo que ele possui o direito de fazer escolhas autonomamente, de acordo com a própria vontade. Quando isso é o trato da vida cristã, a liberdade ela está muitas vezes identificada como livre-arbítrio que cada um de nós recebemos da parte de Deus. Viver em liberdade é mais do que um simples estado de autonomia física. É uma condição do coração e da alma, uma liberação ou uma libertação das correntes que nos prendem ao egoísmo, ao pecado e às paixões desenfreadas. Mas antes de falarmos dessa liberdade, devemos entender o que era a prática aí da lei. Por que temos leis? Vai uma pergunta. Quando fazemos aí essa pergunta, logo imaginamos que seria a nossa vida aí sem que houvesse as leis. Certamente cada um faria o que bem quisesse, sem pensar nos direitos de ninguém. No entanto, a lei no Antigo Testamento não evitava que as pessoas procedessem erroneamente e, contudo, através dela podiam distinguir e verificar entre aquilo que era certo e o que é errado.
A decisão para obedecer ou desobedecer à lei era individual. Se alguém escolhesse aí desobedecer à lei, teria de arcar com as inevitáveis consequências. Deus sabe que o homem, e Deus sabia, que o homem, devido ao pecado inato em sua natureza, não podia, por seu próprio esforço, cumprir a lei divina na sua totalidade. Deus, pois, então estabeleceu a oferta de sacrifício como expiação pelo pecado. No devido tempo, Jesus ele veio e cumpriu toda a lei, ao oferecer-se de uma vez por todas como a nossa expiação. Ele estabeleceu uma nova aliança entre Deus e o homem, através da qual somos perdoados mediante a graça de Deus, pela fé no Salvador Jesus, nos libertando da escravidão da lei. Em Gálatas 5, de 16 a 26, Paulo ele destaca essa liberdade como um resultado direto da graça de Deus e do poder transformador do Espírito Santo em nossas vidas. Mas a liberdade em Cristo não significa a ausência de regras ou responsabilidades, mas sim a capacidade de viver em conformidade com a vontade de Deus, guiados pelo Espírito. Essa liberdade é uma jornada de constante renúncia à carne e de entrega ao Espírito. Uma escolha diária de crucificar os desejos egoístas em prol da vontade divina. Ao abraçarmos a graça de Deus, nós somos capacitados a superar as ofertas da carne. Através da graça, somos libertos da escravidão do pecado e habilitados a viver em santidade e retidão. Superar as obras da carne não é uma tarefa fácil. Requer autoexame, humildade e dependência contínua de Deus. Significa renunciar ao orgulho, à luxúria, à inveja e às tantas outras inclinações que nos afastam da presença de Deus. No entanto, é uma batalha que vale a pena ser travada, pois nos conduz a uma vida de plenitude e realização espiritual. A liberdade em Cristo nos capacita a viver de acordo com o propósito para o qual fomos criados. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa liberdade nos liberta da escravidão do pecado e nos permite experimentar a plenitude da vida em comunhão com o nosso Criador. Portanto, viver em liberdade é abraçar a graça de Deus. É escolher diariamente crucificar a carne e viver pelo Espírito. É uma jornada de transformação e crescimento espiritual em que somos capacitados a refletir o fruto do Espírito em tudo o que fazemos. Que possamos, pela graça de Deus, viver em verdadeira liberdade, glorificando o seu nome em cada passo desse nosso caminhar. Dessa forma, agora não estamos sob a escravidão da antiga aliança. Por Cristo, então, somos libertos da lei. E em Jeremias, no capítulo 31, do versículo 31 ao 34, Deus ele promete essa nova aliança para nós. Assim, os cristãos, pela fé em Cristo, estão sob o novo concerto. Portanto, livres da observância dos ritos cerimoniais e dias especiais relacionados ao Antigo Testamento. A nova aliança, mediante o sangue de Jesus, é uma aliança de liberdade, de justiça e vida, de acordo com Mateus 26, 28. Em Gálatas,
o Evangelho é chamado de a lei de Cristo. A lei da liberdade para servirmos a Deus e não ao pecado. E deste caminhar, irmãos, chegamos à conclusão desta 11ª lição deste 3º trimestre da revista Palavra e Vida. Vimos na lição desta semana o apóstolo Paulo delineando uma visão clara da vida cristã, guiada pelo Espírito. Essa passagem estudada hoje não apenas expõe a batalha entre a carne e o Espírito, mas também ela oferece um roteiro para uma vida frutífera e transformada. A conclusão extraída desses versículos ressoa como um convite à escolha consciente e contínua de viver pelo Espírito. Ao refletirmos sobre este texto, nós somos confrontados com a realidade de uma luta interior constante. A carne, com seus desejos e inclinações egoístas, continua a se opor ao caminho do Espírito, que nos conduz à plenitude e à vida abundante em Cristo Jesus. No entanto, Paulo ele nos lembra de que não estamos deixados à deriva nessa batalha espiritual. Pelo contrário, somos fortalecidos e capacitados pelo Espírito Santo, cuja presença em nós produz o fruto da verdadeira vida cristã. O que emerge desses versículos é claro que devemos escolher diariamente viver em sintonia com o Espírito Santo. Essa escolha implica uma renúncia aos desejos da carne e um compromisso com o fruto do Espírito. É um convite para uma vida de amor, de alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e um autocontrole, virtudes que refletem a natureza divina e testemunham a transformação interior esperada pelo Espírito Santo e também operada por ele. Assim, uma vida guiada pelo Espírito não apenas nos liberta das amarras da carne, mas nos conduz a uma existência plena e significativa em comunhão com Deus. E desta forma chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com 3 reflexões propostas pelo pastor Eliseu Gomes da Rocha. A primeira reflexão nos orienta a fazer um exame pessoal e perguntarmos para nós mesmos: você consegue ver o fruto do Espírito Santo em sua vida? Como você vê? A segunda reflexão nos aponta para outra questão. Quais áreas de nossa vida nós precisamos ser mais trabalhadas, essas áreas? A terceira e última reflexão nos questiona de qual a maior dificuldade nós encontramos na nossa conversão. Quais foram as maiores lutas? Irmãos, de um modo geral, o cristão ele pode adotar aí uma das atitudes para com os outros, como nós aprendemos, a saber, ou na carne ou no espírito. Se a atitude for movida por causa da vanglória ou convencimento, muito diferente do amor ágape, que é o fruto do Espírito, com certeza não apresenta em si as obras do Espírito na sua semeadura. Já as pessoas que têm em sua prática o amor ágape e consideram as outras mais importantes e procuram oportunidades para servi-las, essas pessoas estão sob o domínio
do Espírito. Esta semeadura dará frutos, pois foi feita sob o fruto do Espírito. Resumindo então, o verdadeiro relacionamento cristão é governado não pela rivalidade, mas pelo serviço abnegado. Este modo de viver, santo e honesto, realiza-se no crente à proporção que o Espírito Santo ele controle e influencia a sua vida. No estudo de hoje, nós vimos então o apóstolo Paulo nos encorajando a buscar este desenvolvimento progressivo. Quem anda no Espírito não cumpre os desejos da carne. Pelo contrário, o seu principal alvo é viver como Jesus, agir como ele agiu e refletir o seu caráter na sua vida cotidiana. Para finalizar, o fruto do Espírito é uma necessidade para o cristão que deseja refletir a imagem de Cristo nesses últimos dias. Não somos apenas exortados pelo apóstolo Paulo e como Jesus também nos exortou, a carregar a cruz e a segui-lo, mas também a revestirmos do seu caráter santo. Os atributos morais do Senhor se manifestam no crente, à medida que ele permanece ligado à videira verdadeira. Essas virtudes são produzidas pelo Espírito Santo. Como bem dizia o pastor Davi Gomes, o executivo divino das qualidades morais de Cristo na vida do crente. O crente produz o fruto do Espírito ou não tem fruto nenhum. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu te convido a se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe aí para os amigos e irmãos da sua igreja, para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da Palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando a lição de número 12, com o título A Glória da Cruz. E estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?